Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Meu nome é David Guimarães, eu sou advogado criminalista e aqui trago mais umas dicas importantes acerca do exercício da advocacia criminal. O advogado ele pode ter acesso aos autos da investigação, bem como aos autos do processo, mesmo que ele não tenha juntado ou apresentado procuração. O Estatuto da OAB, a Lei 8.906/94, é bastante clara com relação a essa possibilidade. Os artigos 5º e seus parágrafos e o artigo 7º, seus incisos 13, 14 e 16, são específicos, são claros no sentido de permitir que o advogado tenha acesso aos autos tanto da investigação, procedimento administrativo, quanto aos autos do processo, mesmo que ele não tenha apresentado procuração. Tudo bem? O que é importante, o que é interessante o advogado colocar na procuração no ato da contratação? Ele deve colocar os dados do contratante, os dados dele como contratado, e ele deve especificar quais são os poderes conferidos naquela procuração. Por exemplo, ele foi contratado apenas para impetrar a ordem de habeas corpus. Ele deve especificar que a procuração é limitada apenas àquele poder. Para quê? Para evitar qualquer tipo de problemática com relação ao cliente ou a um familiar, ou qualquer tipo de questionamento. Já o contrato de honorários deve seguir a mesma forma. Deve colocar os dados do contratante, os dados do contratado, o valor ajustado entre as partes, e no contrato de honorários também deve haver a especificação do motivo da contratação, o porquê da contratação. Se foi para acompanhamento integral da ação penal, se foi apenas para acompanhamento de um depoimento na delegacia de polícia ou comparecimento a uma audiência de instrução. Tudo isso serve para resguardar tanto o contratante quanto o contratado, tá bom? Com relação ao valor cobrado, deve ser especificado o valor e também a forma de pagamento, tudo bem? Todo advogado criminalista, mesmo que tenha sido procurado, contratado apenas para um procedimento ou algo simples, ele deve especificar no contrato de honorários e na procuração, tudo bem? Existe uma ressalva com relação a um outro advogado que já está constituído na ação penal ou nos autos da investigação do procedimento administrativo. Eu aconselho que, mesmo que exista o relato do familiar ou até do próprio investigado de que ele não tem mais interesse em continuar com aquele advogado, que aquele advogado já saiu do processo, mas continua vinculado, que você entre em contato antes de juntar sua procuração, antes de pedir a sua vinculação, entre em contato com o colega anterior e verifique se a situação realmente é essa. Verifique nos autos se já houve a juntada do subestabelecimento ou alguma petição com a renúncia, tá bom? Para evitar qualquer tipo de problemática também com relação ao colega advogado, tá bom? Então são duas dicas importantes aí com relação à procuração e o contrato de honorários. Espero que tenha contribuído. Curtam, compartilhem, tá bom? Se inscrevam. Um abraço, até mais.